Salve peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz, agradecendo como sempre de coração o número de inscritos da página, mas se estiver vendo pela primeira vez, dê esta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdo desse espaço mais que 100% santista. Desculpa a minha voz um pouquinho embargada em função de um surto de gripe, porém, conforme eu sempre faço, depois das partidas do Santos, eu sempre faço uma análise pós-jogo e essa é mais uma para falar do segundo infortúnio santista nesse campeonato brasileiro da Série B, desta vez diante do América Mineiro, tal como aconteceu diante do Amazonas, mas desta vez diante de um adversário tido aí como um dos favoritos para subir junto com o Santos neste campeonato de segunda divisão. Eu gostaria muito de estar falando aqui somente do polêmico lance que culminou no primeiro gol do América, na lesão do João Paulo e na estreia do Gabriel Brazão, ainda que numa circunstância trágica como foi, dando apenas um leve pitaco aqui do que, sobre esse polêmico lance, que não configura alguma ilicitude na teoria na FIFA, não há uma regra que tenha que se anular um lance que todo mundo viu que não foi pênalti, não foi a falta de ataque, não houve contato da parte do João Paulo contra o distinto Renato Marques. Assim, oficialmente não houve alguma coisa ilegal, mas moralmente, aí sim entrando no código moral entre os jogadores, embora sendo adversários, são colegas de profissão, aí sim pode se configurar aí uma falta de lealdade profissional da parte do distinto Renato Marques, que ao invés de ter parado o lance, acabou optando por colocar a bola no fundo das redes. Aí já é um aspecto moral, é um aspecto que foge das regras do jogo. Aí a responsabilidade, embora eu não vi durante a transmissão fazer alguma crítica a respeito de uma das partes que poderia sim ter minimizado todo esse lance polêmico, mas sim, eu acho que na condição de árbitro, o seu Wilton Pereira Sampaio, aqueles que não têm memória curta, é o mesmo que lá há 2 ou 3 anos atrás, anulou 2 gols legítimos do Santos contra o Flamengo, que é tido como um dos bem clientes famosos desse árbitro em jogos da Série A, na Vila Belmiro. E se lembra aquele gol, por exemplo, do Jobson, e outro que eu não me lembro mais agora, do segundo lance, logo depois do primeiro que foi anulado, no segundo também, no início do jogo da Vila Belmiro. Então, o Wilton Pereira Sampaio, esse árbitro FIFA, demonstrando mais uma vez porque é um árbitro somente de VAR, porque se depender única e exclusivamente das decisões dele, acontece o que aconteceu aí. E eu vou fundamentar a responsabilidade dele pelo fato de que os próprios árbitros são orientados a parar o lance instantaneamente quando há lances de choque de cabeça entre jogadores, supostos ataques cardíacos que se aconteceu em alguns momentos, como quem se lembra da tragédia envolvendo o Serginho, lá em 2004, por exemplo, existe uma cartilha a ser seguida, que também não se configura também como regras da FIFA. Quer dizer, acaba se tornando um aspecto moral, até para proteger a integridade física dos jogadores. E nesse momento, nesse lance em si, o Wilton Pereira Sampaio tinha sim condições de, pelo menos, assinalar a paralisação do lance no exato momento que o João Paulo levanta o braço, acusando a lesão dele, sozinho, porque não houve contato, e ele sim tinha condições de fazer isso, e não fez. E provocou toda essa polêmica. Então, há sim de atribuir sim a responsabilidade nele nesse lance. Se ele tivesse apitado antes do Renato Marques ter colocado a bola no fundo das redes, o lance teria sido anulado e ninguém estaria falando disso e poderia protegendo até, por exemplo, o caráter desse rapaz, que agora eu não gostaria muito de estar do lado dele em relação aos colegas de profissão dos atletas, porque agora ele vai ficar marcado por isso. Tanto que ele acabou moralmente sendo indiretamente repreendido pelo próprio companheiro de equipe, o Juninho, o capitão, que foi o autor do gol da vitória depois. No lance do primeiro tempo, chegou a pedir desculpas por esse lance aí. Então, mas não foi por causa disso que o Santos perdeu. Infelizmente, podia estar falando sobre isso aqui, podia ter arrancado um empate, mas não. O Santos perdeu por mais uma vez
pela falta de ideias táticas e também pela falta de elenco, falta de banco que o Santos tem. É reflexo de uma equipe que escolheu, né, manter alguns jogadores daquele elenco que foi rebaixado em 2023, como alguns que vieram agora também nessa leva de atletas para reforçar o elenco para essa temporada, que demonstram que não tem ainda uma característica que possa dizer produtiva para a equipe, para manter uma sequência vitoriosa. Então, eu vou falar aqui de algum certo atleta que talvez não seja tão criticado quanto deveria. Um deles, por exemplo, que foi o encarregado de substituir o João Schmidt e demonstrando por que, mesmo sendo uma das referências no seu país, titular da seleção venezuelana, conseguindo ser banco de alguém que até pouco tempo atrás estava disputando o campeonato japonês. Sim, é o Thomas Rincon. Todos sabem, veio para o ano passado para compor ou dar um apoio moral, né, para suprir uma falta de comando que tinha no nosso meio do campo. Relativamente no início de suas apresentações ele conseguiu fazer isso, ganhou moral para a torcida com os gols que ele fez naquela vitória diante do Palmeiras, naquela goleada diante do Vasco, mas depois disso, o que mais que fez o Thomas Rincon? Ele acabou sendo apenas uma repetição daquilo que eu já tinha até adiantado antes dele vir aqui no primeiro semestre, na qual ele já tinha um currículo de ter sido rebaixado pela Sampdoria na Série A italiana no primeiro semestre, e no segundo acabou sendo um dos componentes do rebaixamento inédito do Santos. Quer dizer, com esse repertório que tem o Thomas Rincon na carreira individual dele, e me estranha o fato da torcida não pegar no pé dele quando se pega no pé, por exemplo, do próprio João Paulo e outros jogadores por aí, sabe? Realmente eu fico estranho, muito surpreso pelo fato de talvez não tecer tantas críticas quanto talvez ele pudesse ter. Alguém com um apelido que ele ganha de general, só se for general de pijama. Porque hoje, conforme repetido aqui, o buraco que tivemos no meio do campo, com o Pituca jogando praticamente por 2 jogadores, isso se refletiu no segundo gol do América. Certamente vou criticar o Pituca que não deu bote, mas ficou clara a ausência de alguém no meio do campo ali, o Pituca tentando cobrir, o Joaquim tentando cobrir, e ele livre, leve e solto ali, não foi na primeira, na segunda, na terceira, antes do gol, foi várias vezes, seja com o Juninho, seja com outros jogadores do América ali. Então, a lentidão dele de compor, fazer a cobertura do meio do campo, também como a saída de bola, que ele desempenhou para substituir o João Schmidt hoje, desempenhou também, deu terreno para o América fazer a marcação alta, que eles são muito presentes nisso, tanto que o primeiro gol, esse gol olímpico, foi em função dessa marcação alta, com a lesão do João Paulo, e também na falha de cobertura no meio do campo, aliado também à falta de alternativas para a construção de jogadas quando o Santos tem a bola. Então, o João Schmidt tem isso, mas o Thomas Rincon mais uma vez provou que é um cara que é um típico jogador, que a gente fala de jogador de DVD, dos passes certos, mas a maioria dos passes certos é para trás ou para o lado e não tem objetividade alguma. E o que se refletiu foi uma equipe limitada com relação a isso também, que não tenha funcionado na parte das alas, dos corredores, das laterais, que tinham funcionado contra o Brusque, mas que acabaram sendo uma repetição em alguns certos momentos, já na semana passada contra a Ponte Preta, que já as dificuldades de fazer número na hora de fazer a construção de jogadas pelas alas ali, tendo, por exemplo, o próprio Wesley no mano a mano contra 3 jogadores do América, e o João Pedro Chiramon demorando para dar opção para ele para dar o apoio, e do contrário, um pouquinho melhor, talvez tenha sido o Otero e hoje o Escobar. Um pouquinho melhor porque o Otero hoje até tinha sido um pouco mais voluntarioso nas jogadas que o Santos teve, nas poucas jogadas que o Santos conseguiu finalizar, foram 3 hoje, apenas 3 chutes a gol durante todos os 90 minutos, sendo que o América também não fez muita coisa diferente, foram 5. Então, realmente a gente continua com essa dificuldade, né? E diante de uma equipe que tem mais repertório na marcação, repertório até com a permissibilidade do árbitro, que eles abusaram muito da falta e também, lógico, da cera. Seja também na construção de jogadas pelo meio. Isso acabou tendo como consequência um Juliano apagado, não conseguiu, embora
sempre buscando, sempre tentando buscar a bola pelo meio do campo e tentando depois, no decorrer do lance, fazer número para a entrada da grande área. Não conseguiu, que depois o gol de empate, o gol foi do William Bigode, depois, que também, só depois do gol, não conseguiu também aparecer muito na partida. Então, a equipe hoje sofreu muito com a ausência do João Schmidt e também com a falta de opção no banco de reservas. Às vezes o pessoal vai criticar o Carille por ter demorado em colocar, ou ter substituído, por exemplo, quem que ele poderia ter colocado? Casares? Poderia ter colocado quem? Morelos, de centroavante? Com o Júlio Furo, que ainda fora de combate, com o Pedrinho fora de combate. Ele vai ter que se virar com aquilo que ele tem no banco de reservas, que são quem? Patrick, que é totalmente diferente do Otero, colocando do lado esquerdo, tirou a velocidade, né, na opção nossa que tínhamos com o Otero, com alguém totalmente cadenciado, lento, embora sendo combativo, mas no momento que a gente precisava correr atrás do marcador, acabou dando tirando, né, dando a lentidão nesse time do Santos, que já tinha essa dificuldade de construir o lance, ficou ainda pior com a lentidão, com a cadência realmente pouco produtiva no time. E depois com o Serginho, que veio, né, do distinto Maringá. Todo respeito ao Maringá, mas quem que nós vimos do Serginho para ele se retornar para a equipe do Santos? Daquele chute, o único chute de longa distância que o Santos teve, foi um chute bizonho da parte dele, que se não fosse pelas arquibancadas altas do Independência renovado, teria parado para fora do estádio. Então, realmente, hoje tivemos essa dificuldade. Nossa espinha dorsal hoje, ficamos à mercê de um atleta que tem uma certa moral aí, talvez para a torcida, como general, mas é um general de pijama, cara. General do pijama. E é muito pouco para um time do Santos hoje, mesmo com a folha salarial, tendo com a mais alta desse campeonato. Tem obrigação moral de subir, acho que nem se cogita, né, a hipótese do Santos não subir para esse ano. Seja em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Mas hoje demonstrou que esse time, do contrário do que alguns jogadores, e até o próprio Carille disse, que é o time a ser batido, já com 2 derrotas, tendo agora com o América Mineiro e Goiás ainda invictos, nós não sejamos tão imbatíveis assim não. É bom ser um pouquinho mais humilde e olhar com a mesma participação que se viu no fim do primeiro tempo, com os jogadores conversando entre eles, uma resenha bem coesa, acho que isso é muito bom, e ver o que a gente pode fazer com esse elenco ainda limitado em termos de opção, né, na hora que os titulares estão fora de combate, para a gente não poder tomar sustos contra adversários como o próprio América, que também são tidos como favoritos para subir junto com o Santos. É bom torcer muito para que essa lesão do João Paulo não tenha sido mais grave do que pareceu, mas especialmente também o Pedrinho possa voltar e o Júlio César possa retornar também, né, para dar mais opção para esse time. Mas, bom, eu não vou nem falar do inútil que eu já falei aqui, já disse a respeito desse rapaz naquele jogo com o Bragantino, que perdemos com 2 jogadores a mais no Paulista, e ele teve participação nos 90 minutos. Totalmente, não vou falar o nome desse cara, né? Foi um dos que foram, né, participar aí nas substituições do Carille. Nem vou falar dele. E a diretoria já cometeu uma das primeiras cagadas esse ano, ter renovado com esse rapaz para dezembro de 2026. É um que já poderia ter saído já no início do ano. Mas, enfim, por enquanto é isso. E até o próximo resenha diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que vai ser contra o Londrina. Deixe sugestões de crítica na seção de comentários e deixo já um convite adiantado para fazer uma espécie de documentário a respeito desta arena, dessa questão envolvendo o novo estádio do Santos, que está se tornando uma verdadeira novela. E é bom, muito bom, dar mais opções para a torcida refletir do que realmente anda acontecendo com o Santos. Aguardem mais vídeos por aí a respeito desse assunto envolvendo a arena. E até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!